Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa. Esta é a live sinistra, feita por você e para você. Hoje eu tenho um enorme prazer de receber ela, que é minha amiga, e vem desenvolvendo um trabalho fenomenal aí no ramo da medicina. Uma mulher altamente capacitada no que diz respeito às questões que envolvem medicina. Eu estou falando de Isabel Teixeira, ela que é médica, ginecologista e obstetra. Vem trocar uma ideia com a gente sobre um tema extremamente relevante: caminhos para a prevenção à gravidez na adolescência. Isabel, Bebel para os amigos, bota a cara e vem com tudo! E aí? Bem, E aí, Bebel, tudo bem com você? Tranquilo? tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. E você? Ah, tudo ótimo. Quero agradecer do fundo do meu coração a possibilidade que você está nos dando aqui de compartilhar um pouco do seu conhecimento a respeito desse tema, né, de grande relevância, né, a questão da gravidez na adolescência. A gente sabe, eu sei, né, que a sua agenda é uma agenda assim apertadíssima, né, aquela agenda de médica que para abrir um espaço é quando Júpiter cruza as casas de Saturno, que envolve a Lua, né? E Mais muito ou menos, obrigado. mais ou Muito menos obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. E para mim isso é uma enorme satisfação, né? Porque a gente é amigo, né, desde ensino médio, e tá aqui compartilhando tela aqui com você, né, vislumbrando, né, a sua intelectualidade e contemplando assim a sua evolução é sensacional. Eu fico assim extremamente feliz com o sucesso que você alcançou e está alcançando, né? Muito, muito, muito obrigado. Eu fico muito agradecida pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre um assunto tão importante e muito feliz de estar compartilhando esse momento com você. Que massa, que massa. E, Bebê, ó, aqui a gente gosta de história. Então a gente quer saber assim, quem é você, qual é a sua história, né? Conta um pouco pra gente aí, processo de estudo, processo de vida, profissionalismo, que é esse negócio de ser médica, obstetra, ginecologista. Como é que é essa parada aí? Quem é Isabel Teixeira? Isabel Teixeira, filha de Raimundo e Marilza, que são meus pais maravilhosos. Sou esposa do Reinaldo, meu grande parceiro de vida. E agora a gente também tem um filho, tem 1 ano e 5 meses, que é meu filho, meu amor da minha vida, o Valentim. E eu sou uma mulher nascida e criada na cidade de São Pedro da Aldeia, aqui na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E em torno dos 16 anos comecei a pensar no que eu ia fazer de vida, né? O que eu ia ser no futuro. E aí, pensando lá, cá com meus botões, o que eu seria, cheguei à conclusão que eu queria ser médica. E aí, aos 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, bom, agora eu tenho que correr atrás, estudar, né, ver o que eu vou fazer para realizar esse meu sonho. E aí, após terminar a escola, né, no ensino médio, eu fui para o Rio de Janeiro morar com a minha tia. Eu morei por 2 anos em Copacabana para fazer, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. E nessa época, nesses 2 anos, era como se eu tivesse assim, correndo atrás de tudo que eu não conseguia alcançar durante o período de escola. Então, eu estudei muito, foram 2 anos assim, de muita dedicação, morando com minha tia no Rio. E aí, fiz prova para medicina e não consegui passar. E aí, vendo aquela dificuldade que era para ser médica, durante um momento, eu acabei desistindo da medicina. Fiz prova para pré-vestibular para enfermagem, acabei passando para 3 faculdades públicas do estado do Rio, né? Passei para a UFRJ, para a UF e para a UERJ. E aí, acabei escolhendo ir para a UF, que é em Niterói. E aí, fui para a faculdade, comecei a faculdade. E aí, com 19 anos lá, estudando bastante. E aí, quando foi já chegando no 2º ano de faculdade, eu percebi que, na verdade, eu não queria ser enfermeira, eu queria ser médica. E pelo medo e pela dificuldade que era para fazer medicina, eu acabei desistindo lá atrás. E aí eu fui vendo que realmente não dava para eu continuar fazendo faculdade de enfermagem,
conversei com meus pais e falei, olha, não tem como continuar na enfermagem. Não é o que eu quero para mim. Acabei desistindo da medicina pela dificuldade que é, mas eu vou correr atrás do meu objetivo. E aí, simplesmente, abandonei a faculdade. Nem fui lá e pedi pausa, não. Eu simplesmente abandonei e nunca mais voltei. E aí, voltei para o cursinho. Eu simplesmente abandonei a faculdade. Eu vi que não era o que eu queria. Eu falei, bom, vou abandonar. E aí, voltei para o cursinho por mais 2 anos. Aí, nisso, eu já estava em Niterói por conta da faculdade. Continuei em Niterói fazendo cursinho pré. E aí, eu ralei muito, assim. Foram 2 anos de uma dedicação, assim, absurda. Eu lembro que eu estudava muito, que eu quase não fazia nada. Eu fazia, assim, momentos de lazer. Eram aos finais de semana. Mas eu lembro que, assim, foram 2 anos de muita relação, de muita lágrima, de muita ansiedade, de medo de não conseguir passar, né? Já no total já era o 4º ano de cursinho pré-vestibular. Então, de fato, assim, foi um momento assim de muita insegurança, né? Acho que o período de pré-vestibular traz para o aluno um momento de muita insegurança. E naquela correria, graças a Deus, eu consegui passar. E aí eu entrei na faculdade, na UFRJ, no campus Macaé. E aí fiquei assim, muito contente, muito feliz por ter conseguido realizar esse meu sonho de entrar para a faculdade. E aí morei em Macaé por 6 anos, que foi esse período de tempo da faculdade, né? Então, para a gente ser médico, a gente tem que fazer 6 anos de medicina. E aí a gente sai como clínico geral. Então, foram uns 6 anos de faculdade também, estudando de forma muito determinada, assim, caindo em cima dos livros mesmo. Eu acho que assim, a prova de vestibular é apenas uma etapa da dificuldade que é em ser médica, né? Porque não adianta você só passar para a faculdade, você também tem que se manter na faculdade. E é um nível de exigência, de fato, muito, muito alto. Mas, mesmo com algumas dificuldades em alguns momentos, a gente vai fazendo o que a gente quer, né? Se a gente está realizando um sonho que é ser médico, que é o meu sonho, que era o meu sonho, então, assim, a gente só vê aquela dificuldade como uma forma de impulsão para a gente não desistir. E aí fiz os 6 anos de faculdade. Quando já estava terminando a faculdade, eu comecei a pensar em qual seria a minha especialidade. Né? A gente termina com clínico geral, mas eu tinha que escolher em qual área eu queria atuar de fato o resto da minha vida. E aí foi aí que eu me deparei com a saúde da mulher. Né? Como o Christopher falou, eu sou ginecologista e obstetra, então eu trabalho com a saúde da mulher. Né? Eu converso com mulheres, eu trabalho com mulheres de todas as faixas etárias de idade, né? Desde meninas até mulheres mais velhas, e as gestantes, né? Inclusive. Então eu fiquei, bom, agora vou ser ginecologista obstetra. E aí foi mais uma prova que eu tive que fazer para eu passar para a especialidade. Então, já no 6º ano de faculdade, que foi no final de 2016, eu fiz prova para residência médica em ginecologia e obstetrícia. E aí eu passei lá para o Hospital Universitário Antônio Pedro, que é o hospital da UF, em Niterói. E aí me mudei novamente para Niterói e fiquei mais 3 anos lá fazendo a especialização. E também foram momentos assim de muita relação, porque assim, a cada momento, a cada degrau que a gente sobe na carreira médica, a gente acha que às vezes pode ser que fique mais leve, na verdade não fica. Porque foram também 3 anos assim que eu suei muito, que eu corri muito, que eu estudei muito, que eu trabalhei muito, né, na residência médica. A gente, além de estudar, a gente de fato coloca a mão na massa e a gente aprende na prática e na teoria, né, tudo junto, como é que é trabalhar nessa área. E aí eu fiz os 3 anos de residência médica. E aí, quando finalmente eu terminei a residência, eu resolvi voltar para São Pedro da Aldeia, que na verdade sempre foi um sonho meu. Eu falava que eu ia por aí para estudar, mas que em algum momento eu voltava para minha cidade natal, que é a cidade que eu amo de paixão. E aí, assim que eu terminei a residência, eu voltei para São Pedro da Aldeia, já trabalhando na minha área como especialista. E em 2021, também era um outro sonho meu, que era ter um consultório meu, na qual eu pudesse atender os meus pacientes da forma com que eu acho que as dignifica, da forma que eu acho que as mulheres devem ser tratadas. Então, eu tenho 2 anos e meio que eu estou com o meu consultório particular aqui em São Pedro, atendendo mulheres em todas as suas faixas etárias de idade e também gestantes, fazendo pré-natal, fazendo parto, fazendo cesariana. Então, estou nessa vida agora de trabalhar
depois de ter estudado bastante tempo, e a gente continua sempre estudando, né? Sempre se atualizando, que a medicina está sempre muita coisa mudando todos os dias, então a gente tem que acompanhar para oferecer o melhor, né, o melhor cuidado para essa mulher, né? Que massa, sensacional, sensacional. Só em ouvir você falando do seu processo de estudo e tal, eu já fiquei assim cansado já. Cansado assim, caramba, meu Deus do céu, que tanta coisa que essa menina passou para ser médica. E assim, o que que a gente para observar assim que toda formação acadêmica ela tem um desafio, né? Tem aquele enfrentamento das adversidades. Mas parece que para ser médico, parece não, né? Para ser médico um enfrentamento ainda mais intenso, né? Mais intenso, porque assim é tudo muito concorrido, né? Então a gente tem que sempre tentar se destacar para que a gente possa alcançar os próximos níveis, né? Desde o pré-vestibular, na faculdade, na residência médica. Então, assim, tem que ter realmente muita dedicação, muito estudo. E, assim, o que é importante dizer também é que, assim, eu sou de família pobre. Os meus pais foram criados na roça. Meu pai foi criado na roça, passou fome na infância dele. Então, para eu fazer o meu curso pré-vestibular, que era um curso privado, né, particular, meus pais tinham que trabalhar muito para me sustentar durante o cursinho pré e durante também a faculdade, né? Porque mesmo que eu fizesse faculdade pública, o horário é integral, então eu estudava de manhã e à tarde, então não sobrava horário para que eu pudesse trabalhar para conseguir me sustentar também. Então, assim, muito do que eu sou hoje, com certeza, é porque meus pais me deram a estrutura, o suporte, né? Toda a questão financeira, o estímulo psicológico, tudo que eu precisei para que eu pudesse chegar até aqui hoje, né? Eu sempre falo que metade do meu canudo da faculdade certamente é dos meus pais. Metade é dos meus pais, porque se não fossem eles, certamente não estaria aqui. E a outra metade é minha, porque eu sei que eu estudei muito. E da residência médica também, que foram 3 anos de muita batalha, eu já era casada. A metade do meu canudo da residência médica certamente é do meu marido, e a outra metade é minha, porque assim, ele me ajudou muito como um suporte emocional nesse período de especialização médica, que foi bastante puxado. Então, assim, é uma trajetória de muito estudo, de muita dedicação e abdicação de outras coisas que a gente acaba tendo que deixar para trás para a gente conseguir realizar o sonho, mas eu faria tudo de novo, sem sombra de dúvida. Que massa. Toda lágrima que eu já liberei na vida, se eu tivesse que liberar, liberaria de novo, porque eu acho que toda a minha trajetória de estudo foi, de fato, assim, de grande importância, porque foi a forma que eu tinha de chegar ao meu objetivo, né? Então, eu acho que quando a gente tem um objetivo claro na vida, a gente tem que não olhar para o lado e ver as dificuldades, né? A gente tem que enxergar o objetivo e seguir, que vai dar certo. Que massa, Bebel, sensacional essa mensagem que você lançou aí pra gente, porque é uma palavra que estimula, né? Uma palavra que motiva. Foi interessante você falar da sua realidade, né? Você vem de família pobre, né? Família de ralação, né? Então, assim, nada veio de graça, né? Hoje a gente vê a doutora Isabel Teixeira, mas tem uma história, né, de luta, tem uma história de desafios aí, de enfrentamento, adversidade e de vitória, né? Fala nisso, quero até mandar um abraço aqui a seu Raimundo e tia Marisa, ó. Beijão para eles aí, sucesso aí, né? Deve ter orgulho da filhona aí, um abração para eles, um beijão. E foi bom você ter falado dessa questão de desafios, que eu queria perguntar a você o seguinte, em relação aos estudantes, né? Você conseguiu enxergar assim, um quantitativo de pessoas pretas equivalente ao quantitativo de pessoas brancas cursando medicina? Não, é infinitamente menor. A minha turma deviam ter uns 25 alunos, como era uma faculdade que tinha acabado de ser inaugurada, então as nossas turmas eram menores, mas em torno de 20, 25 alunos. Nós só em 3 pretos durante a faculdade, né? Durante a residência, isso é ainda pior, porque assim, na residência, no Antônio Pedro, onde eu fiz... a quantidade, só um minuto, Bebel, você falou que tinha 25 alunos, e dos 25 tinha apenas 3 pessoas pretas. Isso.
3 pessoas pretas. Então, uma porcentagem bem pequena. E comparada ao momento que eu fiz a minha especialização, é ainda mais absurda a diferença. Porque, assim, no hospital que eu fiz a minha especialização, é um hospital universitário, então é um hospital que tem todas as especialidades, é um hospital muito grande, de 8 andares, então um hospital de grande capacidade. E ali, eu lembro perfeitamente que só tinha eu e mais um cardiologista. No mundo de sei lá quantos residentes, eram muitos residentes, muitos. Assim, não sei quantificar para você, mas assim, imaginam todas as especialidades médicas, em torno aí de 12 residentes para cada especialidade, em média, tá? E aí éramos eu e mais um rapaz da cardiologia. Então, assim, nitidamente a gente consegue observar isso, que nós pretos a gente está infinitamente menor em número, e nesses grandes cursos, né, de medicina, advocacia, engenharia, a gente percebe isso claramente. Na medicina isso também não seria diferente. É importante falar isso, gente, porque assim, para a gente entender o quão relevante são as políticas públicas, né, que dão possibilidade para que nós pretos possamos estar em locais sociais que durante muito tempo nos foi negado. O fato de Bebel ter participado de uma turma de 25 alunos, onde só apenas 3 eram pretos, isso é uma realidade, né, no universo da medicina, no universo de outros cursos universitários que a sociedade dá mais notoriedade. Isso decorre justamente de um processo de racismo estrutural que a gente vem lutando para poder desconstruir. E não é uma luta que se vence da noite para o dia, né? Então, assim, ver hoje Isabel Teixeira, minha amiga Bebel, mulher preta, médica, ginecologista, obstetra, é uma vitória. E é uma vitória, Bebel, que eu falo não só para você, mas para toda a sua família, como você falou. E também é uma vitória para outras meninas, outras mulheres pretas que vendo você aqui agora na live, vão se empoderar e vão começar a estimular em suas mentes a perspectiva de vitória. Né? Não estou dizendo que se um pode, todos podem, se uma pode, todas podem, porque a gente sabe que não é só querer. Tem vários processos que envolvem questões socioeconômicas, socioculturais, mas assim, a sua presença, né, na medicina, a sua presença aqui hoje é um papel de representatividade. Então, é um papel inspirador. Então, saiba que hoje, em cada momento da sua vida, você está inspirando os pretos, as pretas aí para poder alçar o voo e tocar na vitória. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua moral. E a live está sendo sinistra porque você está fazendo dela sinistra. Valeu, 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 valeu mesmo. E vamos continuar o papo. Ter a representatividade, isso é muito legal. De vez em quando eu recebo no Instagram meninas mais novas, adolescentes, falando que me enxergam como uma pessoa assim, que elas gostariam de ser, de trazer uma representatividade, né? Isso é muito legal. Inclusive, assim, você, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar rapidinho. Como eu falei, eu fiz 2 anos de faculdade de enfermagem. E aí, depois que eu já era médica, eu estava trabalhando num pronto-socorro aqui da região, como clínica geral. E aí, o único momento que eu percebi uma certa questão assim de como é que uma preta vai ser médica, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu gostaria de conversar com um médico. Aí eu falei: pois não, sou eu mesma, eu sou a médica. Eu achei que você fosse a enfermeira do plantão. Isso aconteceu algumas vezes. Entendeu? Por quê? Porque a gente não vê médicas, mulheres, né? Claro que agora a gente está vendo muito mais mulher na medicina do que antes, mas mulheres e pretas, né, a gente não vê por aí. Entendeu? E a gente passa por esse tipo de situação em alguns momentos. Né? E esse foi, acho que, o que mais me chamou a atenção, porque isso aconteceu algumas vezes nesse mesmo hospital. Entendeu? Embora em outros momentos eu nunca tenha percebido isso, mas nesse dia, nesse hospital especificamente, eu já passei por algumas situações parecidas com o que eu citei agora, entendeu? E isso aí é o enfrentamento, né? A gente tem que ter, que você tem que ter, e tem que ter não, que infelizmente a gente passa, que decorre justamente
dessa estrutura racista que ainda é sustentada, né, na sociedade, de querer limitar o preto, limitar a preta em local de subserviência, em local de inferioridade. Mas a gente vai com tudo para cima deles, que é igual eu falo com meus alunos, né? Diante das adversidades da vida, a gente tem duas opções. Ou a gente chora, ou cinge o punho e cai para dentro. Então eu escolho lutar. Bebel escolheu lutar. E a gente está aí, ó, É vencendo, isso aí. vencendo. É Mas, isso Bebel, vem aí. cá. A Vai. gente ouve muito se falar sobre, assim, a importância da mulher cuidar da sua saúde, mas, assim, pouco se discute sobre a saúde da menina, né? Por que não se dá tanta visibilidade sobre essa questão no Brasil? Por que a gente não vê muita coisa se falando sobre isso em relação à saúde da menina? Uhum. Assim, o que eu vejo na prática é que muitas pessoas, na verdade, no geral, isso homem e mulher, a gente já tem a gente tem aquela ideia de que a gente só tem que procurar um médico quando a gente está doente, né? E aí isso acaba ocasionando com que as pessoas só procurem de fato médico quando está doente. Mas o ideal é que a gente de fato procure a avaliação, o acompanhamento antes mesmo de estar doente, de acompanhamento de saúde mesmo. Então, eu acho que por essa questão cultural de só procurar o médico quando está doente e não para prevenir doenças, é que acaba que as adolescentes acabam ficando esquecidas, né? Acabam, como teoricamente as doenças acabam acontecendo quanto mais velha a gente é, então acaba que as mulheres só procuram o atendimento quando são mais velhas. E acaba que a adolescente fica esquecida, né? Acaba que assim, a gente não tem que procurar o médico só quando está doente. O ideal é que a gente procure o médico justamente para manter a nossa saúde estável, para evitar que a gente fique doente. Então é essencial fazer o acompanhamento das adolescentes, né? O ideal é que a gente comece a fazer esse acompanhamento é a partir do momento em que a menina menstruou pela primeira vez, né? A partir do momento que ela teve a menarca, que é a primeira menstruação, é o melhor momento para a gente começar a acompanhar essa menina, justamente para fazê-la entender que é importante acompanhar seu estado de saúde para evitar ficar doente, entendeu? Além disso, é importante também para o autoconhecimento da mulher. A gente vê muitas mulheres mais velhas que não conhecem o próprio corpo. Por quê? Desde a adolescência, ela não teve essa cultura e esse aprendizado de se conhecer. Então, se a gente começa a atender essas adolescentes desde 12, 13 anos de idade, a gente, além de ver como está a saúde dela, a gente consegue também orientá-las, informá-las sobre o funcionamento do seu corpo, sobre também a prevenção de doenças. Então, assim, é uma questão também cultural a gente não atender muitas adolescentes, né? A gente acaba atendendo mais mulheres mais velhas, né? Como uma forma cultural mesmo, porque a gente tem a ideia de tratar a doença quando ela já está instalada e não fazer a Uhum. prevenção dela, né? Que é um grande erro. E foi interessante você falar sobre essa questão da falta de consciência sobre o seu próprio corpo, que assim, é algo preocupante, né? Principalmente quando a gente fala dos adolescentes. E quais são os caminhos que a gente pode tomar para ensinar as crianças, aos adolescentes, a conhecer o seu próprio corpo? Então, o ideal é que a família, né, seus pais, já comecem a orientar os seus filhos desde pequeno, né? Então, explicar como é que funciona o corpo, claro que de forma fácil para que a criança possa entender, né? E conforme aquela criança for crescendo, for ficando mais velha, a gente vai informando e orientando de acordo com a faixa etária de idade. Mas a gente, com certeza, o principal é que os pais orientem seus filhos desde pequenos, né? E claro, conforme ela for também tendo estudo, né? For estudando biologia, a gente vai tendo outras informações também que a escola dá. Mas é essencial que essa informação parta dos pais, porque o que a gente vê muito na prática é que a escola às vezes vem dando uma informação que é importante e os pais não conseguem orientar os seus filhos em casa, né? Ou por pudor, ou porque não querem falar sobre sexualidade. Muitos pais acham que falando sobre sexualidade a gente vai estar estimulando os nossos filhos na parte sexual, e na verdade não é isso. Né? Se a gente não orienta os nossos filhos, quem vai orientar vai ser o mundo. E isso é uma Uhum. realidade. Né? Isso, assim, eu trabalho com saúde da mulher, inclusive relacionada ao tema da live, que é a gravidez na adolescência, é o que a gente mais vê.
que as meninas não são orientadas desde pequenas, não são informadas adequadamente, e aí isso leva, muitas vezes, no caminho da gravidez na adolescência. E foi bom, né, você ter trazido essa questão da participação da família nesse processo. Porque, infelizmente, parece que é um ciclo, né? Os pais não são informados, não informam os filhos. Quando você falou lá atrás, né, anteriormente, que muitas vezes a mulher ela começa a adquirir consciência sobre o seu corpo já quando mulher, já passaram diversas fases. Então, assim, ela às vezes, a mãe, às vezes não tem aquela noção de que precisa orientar a filha desde menina. Para você ter uma ideia, a questão é complicada, porque assim, em sala de aula, não aconteceu comigo, isso aconteceu com um colega meu, ele estava falando alguma coisa que caiu na questão de cuidado do corpo. Aí ele falou, não, porque vocês meninas têm que procurar o ginecologista e tal. Aí ele disse que uma aluna levantou a mão e perguntou assim, professor, o que é ginecologista? Ou seja, ela não tinha nem essa noção da médica, do médico que cuida, né, da saúde feminina. Então, isso é uma questão muito preocupante, né? E, assim, algumas vezes, adolescentes que mal conhecem o seu próprio corpo acabam explorando o corpo do outro. Isso é mais preocupante ainda, né? E o que é mais preocupante, o que vem em relação a isso, que são o quê? Os casos de gravidez na adolescência. E o que poderia, Bebel, o que poderia a gente suscitar como as causas da gravidez na adolescência? A principal causa é a falta de informação, né? Falta de informação pela família, às vezes falta de informação também nas escolas. A gente sabe que, infelizmente, a educação está melhorando, mas a gente sabe que ainda tem muito que melhorar. Então, a educação nas escolas falha muito ainda. A educação nas escolas, a educação nas igrejas. Então, assim, o que a gente sabe que modifica o nosso futuro é a informação que a gente tem hoje. Então, o ideal é que esses adolescentes tenham informação adequada, tenham um acesso ao sistema de saúde de forma adequada, entendeu? Para que elas possam ter a informação de forma correta. Você falou aí sobre o seu amigo que, né, professor falando sobre o ginecologista, e a gente vê tanto que tem um pudor também em relação a essa questão sexual, principalmente para a mulher, que vou te dar um exemplo. Recentemente, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, o Ministério da Saúde lançou a vacina contra o HPV. O HPV é o vírus que está relacionado com câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus e canal anal. Então, a vacina contra o HPV é importantíssima. E aí, qual é a intenção da vacina contra o HPV? Vacinar adolescentes, meninos e meninas, de 9 a 13 anos de idade, justamente porque são pessoas que ainda, teoricamente, não tiveram relação sexual. Então, acaba que a vacina é muito mais protetiva nesses casos. E aí, o Ministério da Saúde libera essas vacinas para os adolescentes. E muitos pais e mães não vacinam seus filhos. Por quê? Porque acha que vacinando o filho ou a filha contra o HPV está estimulando a relação sexual para essas meninas e meninos. Entendeu? Então a gente vê que essa questão de educação é importante demais. Né? Educação dos pais para que eles possam passar a informação adequada para os seus filhos. Então, assim, eu tenho uma tia, inclusive, que ela não vacinou a filha dela por questão religiosa, e mesmo eu conversando com ela, orientando, fazendo a orientação correta, falando para ela vacinar a sua filha, ela não vacinou, por questão religiosa, entendeu? Como se a gente pedisse, orientasse a vacinação e estivesse estimulando a relação sexual, e na verdade a gente não está estimulando isso. A gente sabe que isso vai acontecer naturalmente, entendeu? A gente sabe que a relação sexual em algum momento vai acontecer na vida das pessoas. Então a gente não pode fingir que isso não existe, que é o que acontece muitas vezes, né? E em relação a questões socioeconômicas, você acha que isso influencia também? Você que é ginecologista, obstetra, você tem observado assim muitas adolescentes grávidas? Ah, muito. Eu faço, né? Eu tenho meu consultório particular, onde eu faço a consulta de pré-natal, acompanhamento das gestantes no particular, mas eu também trabalho no público, né? Eu trabalho em postinho de saúde fazendo pré-natal também. Então, assim, claramente eu consigo só no meu dia a dia perceber a quantidade de meninas, adolescentes, gestantes
que eu atendo pelo SUS é infinitamente maior do que a que eu atendo no meu particular, entendeu? A gente já percebe aí que sim, a questão socioeconômica está muito relacionada com a gravidez na adolescência, né? Justamente pela falta de acesso à questão de saúde, falta de acesso à informação, educação é essencial, né? Então a gente percebe isso, tanto que a gente vê claramente que mulheres mais velhas, que têm uma questão socioeconômica melhor, elas vão engravidar muito mais velhas, né? Elas estudam, fazem faculdade, constroem uma família, né? Fazem, né? Tem uma vida muito estruturada quando comparada às meninas de baixa situação econômica, entendeu? A gente vê claramente que a gravidez na adolescência é muito comum em pessoas com a questão social, né, mais debilitada, mais deprimida, né, nesse caso. Então, assim, a gente vê que as pessoas pobres engravidam mais cedo, né, por conta do baixo acesso à educação, à saúde, tudo isso, né? E falamos um pouquinho sobre causas, né? E assim, quais são os impactos da gravidez na adolescência? A gente sabe que gera um impacto geral, né? Na família, na vida da menina, na vida do menino, mas eu creio que o impacto maior seja mais na vida da menina, né? Mas assim, diz aí pra gente, quais são os impactos da gravidez na adolescência? Bom, vamos falar primeiro sobre o impacto na saúde da menina, né? A gente sabe que meninas mais novas, quando engravidam, têm mais chance de abortamento espontâneo, têm mais chance de desenvolver diabetes gestacional, mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia, hipertensão arterial, parto prematuro. Então, só aí a gente já percebe que se eu tenho uma menina gestante que tem esse risco aumentado de ter essas complicações e que se porventura o bebê acaba nascendo prematuramente, por exemplo, a gente sabe que esse bebê prematuro vai ter alterações neurológicas importantes. Então, a gente acaba fazendo um ciclo vicioso, né? De pessoas que não conseguem, por desnutrição, também é uma causa comum de complicações na gestação na adolescência. Então, assim, a gente acaba levando um ciclo vicioso, né? A gestante malnutrida, que engravida, acaba tendo um bebê malnutrido, e que esse bebê malnutrido ele vai ser um dia um adulto. Que certamente a parte cognitiva, a parte neurológica não vai ter toda a sua amplitude alcançada, porque na gravidez dele a gente já teve uma certa dificuldade. Entendeu? Então, assim, o impacto, a gente tem esse impacto, principalmente numa gestação de alto risco, na grande maioria das vezes, ou numa grande parcela das vezes, e crianças que nascem dessas mães também com algumas complicações. Em relação à consequência, a gente tem as consequências psicológicas, né, que são meninas que vão, muitas vezes, ter dificuldade com o parceiro, né? Muitos adolescentes, infelizmente, com o tempo, acabam se separando dos pais dos seus filhos, então elas já sofrem psicologicamente por essa questão, sofrem também pelos pais, né, que às vezes acolhem, mas também tem uma certa dificuldade de lidar com essa questão de gestação na adolescência. A questão psicológica do dia a dia, de quando elas se comparam com outras adolescentes, entendeu? Então a gente percebe que isso aumenta as chances de depressão e ansiedade nessas adolescentes. Em relação ao impacto, a gente tem um impacto social enorme, porque são adolescentes que, na grande maioria das vezes, principalmente se for de baixo, se forem, né, adolescentes mais pobres, elas vão parar de estudar, e aí quando elas param de estudar, elas também não conseguem trabalhar, ou se conseguem trabalhar, são trabalhos que não são tão bem remunerados, então a gente acaba gerando também um ciclo vicioso, porque a gente vê muito aí, uma adolescente ficou grávida com 15 anos, quando ela está com 30 anos e sua filha está com 15, a filha de 15 também engravida, né, na adolescência. E a gente acaba fazendo um ciclo vicioso, porque são meninas que não conseguem estudar, ou têm dificuldade de se manter na escola por conta da gravidez e depois quando o bebê nasce. Então a gente gera consequências sociais e econômicas também. Né? Então essas são as principais complicações, assim, ao meu ver, né? E para você ver, que está nos assistindo aí, para você ver como a parada é tensa, né? Então, não é só fazer uma campanha de distribuição de preservativo grátis no postinho de saúde, não é só fazer uma campanha publicitária e botar uma artista linda sorrindo, não.
É algo que envolve não só questão de saúde, mas questão socioeconômica, ou seja, é algo que precisa ser trabalhado a partir de políticas públicas efetivas para trazer a consciência da sociedade em relação a isso, né? Então, tem que ter o envolvimento de diversos órgãos para poder sanarmos, amenizarmos, né, o impacto da gravidez na adolescência. Agora sim, Bebel, eu sei que não é fácil, né, delegar responsabilidade a um adolescente. Embora muitos, né, já tenham uma noção de certo ou errado na vida, mas hoje, com tanta informação disponível, é difícil aceitar o fato da gravidez na adolescência, né? Então, assim, a gente pode dizer que a família tem uma parcela de responsabilidade sobre isso? Ah, tem sim, porque é da família que é de berço que a gente tem as orientações. Né? Então, se a gente tem uma família estruturada, uma família com certo nível educacional, que vá conseguir orientar os seus filhos, a gente sabe que esses filhos, claro, eles vão escolher o caminho que eles quiserem seguir. Mas se a gente já tem uma orientação vindo de casa, vindo dos seus pais, a gente sabe que esse adolescente ele vai ter muito mais noção, muito mais orientação. Né? Porque, assim, mesmo que a gente saiba que a gente tem muita informação na internet, a gente tem muita informação por aí, se essa informação é dada pelos pais, isso dá um nível de confiança na relação entre pai e filho muito maior. Entendeu? Isso dá uma questão de afinidade maior entre pai e filho. Então, a informação, a orientação dada pelos pais é fundamental para que os filhos não tomem caminhos, né, quaisquer por aí. Então, é importante, sim, a orientação dada pelos pais, né? E é aí que a gente retoma, né, aquela discussão, né? Para esses pais orientarem, eles têm que ter noção, né? Se eles não têm noção, não orienta. Ou seja, Se eles não forem orientados, não foram orientados na época que eram adolescentes, adultos, ou que não têm um nível de informação mínima, eles também não vão conseguir passar isso à frente para os seus filhos, né? Então é uma coisa que a gente hoje, né, a gente tem que pensar. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, mas eu sei que em algum momento ele vai ter lá seus 13, 14 anos. Eu sei que eu tenho que me preparar, mesmo eu sendo médica, mas me preparar para orientar o meu filho de forma adequada, né? Para que ele possa respeitar as mulheres de uma forma correta, para que ele possa respeitar o corpo da outra pessoa, para que ele possa ser um homem de respeito e que respeite outras pessoas, entendeu? Então, isso é importante. A gente hoje já percebeu o quanto que a gente precisa ser referência para os nossos filhos e orientá-los também da forma correta. uhum. E assim, ao que parece, né, o que a gente está percebendo, o que a gente está vendo, entendendo, é uma questão que envolve saúde pública, né? Mas assim, além da família, quem a gente também pode trazer a responsabilidade sobre essa questão, né, de prevenção da gravidez na adolescência, de conscientização da sociedade em relação a isso? Além da família, a gente pode trazer a responsabilidade de quem? Para a questão da saúde, né, os postinhos de saúde, os profissionais de saúde, eles têm essa capacidade de chegar aos adolescentes, de chegar à população e orientar. As igrejas têm um papel fundamental. Então, assim, muita coisa que é falado na igreja tem um impacto na vida das pessoas muito grande. Então, a gente ter pessoas religiosas, né, independente de qual igreja ou de qual é a religião que seja, que oriente seus fiéis, né, os fiéis que participem ali da mesma questão religiosa, a gente sabe que isso vai trazer um grande benefício, né? Porque a gente sabe que a religião é um fator importante para a nossa saúde, né? Independente de qual religião que a pessoa escolha seguir. A gente sabe que isso é importante, traz um impacto positivo para a nossa saúde também. Então, ter pessoas nas igrejas, né, nos centros de candomblé, né? Não importa qual denominação que a pessoa siga, ter pessoas que façam informação, que façam orientação de forma correta é importante para orientar a população. As escolas são extremamente importantes também para trazer informação correta e orientação. Né? Então, assim, as ONGs também relacionadas ao acesso às adolescentes, né? Esporte é importante também, pessoas que participam de coisas de esporte também é uma questão importante para orientar os adolescentes. Né? Então, assim, na verdade, toda uma sociedade tem que estar em prol dos adolescentes, né? Das crianças e adolescentes, porque eles serão
o futuro da gente, né? O futuro do nosso país. Então, a gente tem que cuidar das nossas crianças e adolescentes da melhor forma possível. E orientando da melhor forma também, né? Ou seja, toda a sociedade precisa estar junto, né, nessa questão da prevenção à gravidez na adolescência. Fazendo só uma brincadeirazinha aqui, até a vizinha fofoqueira entra nesse caso, né? Ó, vi sua filha aí com não sei quem. Com certeza entra, porque a vizinha está de olho em tudo. Inclusive, a vizinha pode orientar a menina também, né? Não precisa só fazer fofoca. Ela pode orientar também, né? Exato. Foi bom você trazer isso, porque justamente traz à tona a responsabilidade de todos, não é? Porque às vezes a gente fica só delegando a orientação, né, sexual por parte da mãe, do pai, da família, ou por parte do médico, da médica, mas na verdade todos podem estar trabalhando, desde que seja feito de forma ética, né, de forma didática, de forma a possibilitar a expansão da consciência, e não de forma a oprimir ou a rechaçar, né? Foi bom você ter trazido a questão da igreja, porque a gente tem uma perspectiva de igreja ainda muito fechada, né? Aquele órgão que proíbe, é aquele órgão que direciona para um caminho só, e na verdade não, né? Hoje nós temos, dentro das próprias igrejas, órgãos, departamentos que cuidam de diversas questões sociais, né? Então a igreja, ela é um órgão de extrema relevância no que diz respeito ao desenvolvimento social, porque a própria missão da igreja é servir, né? Então, assim, como que a igreja pode servir à sociedade? A Igreja Católica, ela tem, né, um projeto de, eu esqueci o nome, campanha da conscientização, campanha de cidadania. É uma coisa assim, que todo ano tem um tema, eu esqueci o nome, que Tem, da campanha, CNBB. campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade. Todo ano se aborda um tema, né? Eu não sei se eles já abordaram alguma coisa em relação à gravidez na adolescência. Eu sei que já abordou questões indígenas e tal. É uma forma de expandir a discussão para dentro dos centros, né, religiosos. Então, assim, foi bom você ter trazido essa perspectiva e deu até uma sacudida na gente para a gente se atentar que todos nós, né, precisamos estar atentos a essa situação, porque na Constituição, no ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, diz que nós precisamos cuidar, é dever de todo cidadão cuidar da saúde, da educação, da integridade física, emocional, socioemocional das crianças e adolescentes, tá? De responsabilidade de todos, de todos. E agora a gente vai dar uma semi-pausazinha aqui na nossa trocação de ideia. Na verdade, a gente vai continuar trocando a ideia, né? Mas a gente vai ver umas fotinhas aqui que Bebel trouxe pra gente. E eu vou passando, Bebel, você vai falando aí. Essas fotinhas aí, o que são? Essa foto é um dos meus lugares favoritos nesse mundo, que é meu consultório. Ixi. Meu consultório particular. Toda vez que eu chego nele, eu falo, nossa, mais um sonho realizado. E de gratidão a Deus também, né, por tudo que eu passei, eu ter meu espaço de atendimento das minhas pacientes da forma com que eu acho digno e justo. Então, assim, essa foto representa muito para mim, que representa a realização de mais um sonho, né? Que massa, que massa. Essa aqui foi no período da pandemia, né? Isso, essa foto aí foi na pandemia, foi na época que eu era médica, clínica geral, no pronto-socorro aqui de um município aqui próximo, e com minha equipe de enfermagem querida, que eu amo muito. Então, foi um momento também assim, de muito aprendizado para a gente da área de saúde, de muito trabalho, de muito sofrimento, porque a época da pandemia realmente foi um momento difícil, né, para todos nós. E para nós da área da saúde foi bem punk, assim, sabe? Foi bem difícil. Então, essa foto também representa bastante para mim. Falar em enfermagem, quero mandar um forte abraço para minha prima aqui, que é enfermeira. Fernanda Nandi Amaral, ó. Beijão. A minha prima que é enfermeira. Sim. Já vou deixar até aqui já o convite. Quer dizer, eu já lancei o convite para ela vir aqui, mas tá hard. Esse pessoal de saúde é hard para ter agenda. Aí trabalha bastante. Tem outro, é isso aqui. Explica pra gente o que é isso aí.
Esse daí é um parto humanizado que eu participei recentemente. Tem mais ou menos um mês, um pouquinho menos de um mês essa foto. Foi o parto da minha paciente Camila. É um parto normal, muito respeitoso, muito tranquilo. Um parto normal que veio após uma cesariana, né? Coisas que a gente não vê muito por aí. Né? A gente acha que essa cultura de cesárea é uma cultura muito imposta, e de fato ela é. E essa paciente já tinha tido uma cesariana anterior e tinha muita vontade de vivenciar, experimentar o parto normal. E aí, essa foto aí mostra, na verdade, a conexão que a gente tem com a paciente durante todo o acompanhamento de pré-natal e também durante o parto. Então, essa foto aí representa a força da mulher para colocar seu filho ao mundo, né? Então, é uma foto Que linda. massa. Que massa. E é todo um cuidado, carinho, né? A presença do. É o marido, né? Eu acho, né? O marido Ali, dela atrás, né? isso é o marido dela atrás, dando o suporte que ela precisa, né? Toda mulher gestante precisa de um suporte emocional, isso é muito importante. E nesse caso, no trabalho de parto, ainda mais. Né? O trabalho de parto é um processo doloroso e a gente ter pessoas que nos dê tranquilidade, que nos dê esse apoio emocional é muito importante. O parceiro, nesse caso, tem um papel fundamental. Né? O acompanhante dessa paciente tem um papel fundamental, independente se é esposo, ou se é parente somente, é amigo, mas assim, dar um suporte emocional é essencial durante o trabalho de parto. Então, essa Que foto aí massa. representa isso também. Vou passar aqui, próxima. Olha, isso aí é uma criancinha vindo É, ao mundo. justamente isso aí foi uma cesariana que a gente fez agora em setembro também. E aí mostra atuando, né, também na outra vertente, né? Então, uma foi mostrando no consultório, a outra no hospital como plantonista de clínica geral, a outra acompanhando um trabalho de parto, e essa fazendo uma cesariana também, ajudando, sendo instrumento de Deus aqui na Terra para trazer vida ao mundo, né? Que isso é Que lindo demais. massa. É Que a profissão massa. mais linda, Christopher, que existe. É E é? é a coisa mais linda. O momento mais lindo que eu vejo na vida, assim, é na hora que você tá com o bebê nos braços, né? Ou pela cesariana, ou parto normal, e a gente, como profissional, olha nos olhos dos pais recebendo essa criança. Para mim é o momento mais lindo do mundo. É assim, uma emoção tão linda, né? Essa foto também foi da época da minha residência. E aí a coisa mais linda é você trazer uma criança ao mundo e ver os olhos dos pais brilhando ao recebê-la. É lindo. Sensacional. Caramba. Sensacional. A sensação deve ser incrível, né? E é a E equipe, né? essa aí foi a equipe da minha residência, né? Na época que eu fiz a especialização médica, então tem os professores, outras residentes também. Foi uma caminhada longa de 3 anos aí, mas bem aproveitada. Foi muito bom. A especialização médica é muito bom. Que massa, que massa. Vamos aí. A gente voltar. Que legal, é bom, né, dar uma olhadinha nas fotos assim, rememorar, né, a sua ação. Foi legal você falar aí que quase que eu me segurei aqui para não me emocionar aqui quando você retratou da emoção, né, da sensação que é trazer uma vida ao mundo, e realmente é, né? Você tá ali sendo instrumento de Deus, né, nesse processo de trazer uma vida ao mundo é algo sensacional. Ver o brilho dos olhos dos pais é uma coisa que é lindo demais. Só vivendo para saber assim, mas é muito legal, é muito legal. Para mim, de tudo, é o momento mais lindo é esse, na hora que você está com o bebê nos braços e olha para os olhos dos pais. É lindo demais. Caramba, que massa. E assim, a gente estuda em ciência, né, que o ser humano nasce, cresce, se reproduz, envelhece, morre. Ou seja, há uma fase para cada etapa, né, da vida. Sob esse viés, a gravidez precoce gera diversos impactos, como a gente falou, né? Tanto na vida da menina quanto da família, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse mais um pouco para deixar bem claro aqui isso para a galera. Quais são as consequências negativas que a gravidez na adolescência podem trazer? Então, podem trazer
dos impactos, né, no corpo da menina. Então, a gente sabe que isso tem uma alteração importante. As mulheres mais novas, elas têm maior tendência a ter complicações na gravidez, então isso é essencial. A gente vê claramente que mulheres com risco com pré-eclâmpsia, hipertensão na gestação, história de parto prematuro, tem muita relação com a idade com que essa menina engravida. Além disso, a gente vai colocar uma criança no mundo, né? A gente sabe que muitas mulheres, muitas adolescentes gestantes, elas infelizmente não têm uma questão socioeconômica muito que a favoreça. Então, ela já vai colocar uma criança no mundo que também vai ser um ser humano com dificuldades financeiras. E aí são pessoas que a gente acaba fazendo um ciclo vicioso, né? São pessoas com dificuldades financeiras que vão ter dificuldade de estudar, vão ter dificuldade de ter bons empregos. E aí a gente acaba gerando um ciclo de violência, né? Porque são meninos que acabam não tendo muitas oportunidades de estudar e oportunidades de bons empregos, então acabam indo também, uma parcela delas, claro que não é a maioria, mas a gente sabe que uma parcela das pessoas com a questão socioeconômica né, menos favorecida, elas vão acabar indo para o lado da violência. Então, assim, a gente gera um impacto desde a saúde, na parte da saúde, na parte da educação, na parte de segurança pública. Então, a gente consegue andar em todos os âmbitos aí, né, da nossa vida por conta de uma gravidez que não foi planejada, né? Uma gravidez não planejada, principalmente na adolescência, ela traz muitas complicações, né? Não só para adolescente, mas também para aquele bebê que está vindo ao mundo, que um dia vai ser adulto e que, se tiver uma família desestruturada, vai ser uma outra adolescente que no futuro vai ter outro filho, e a gente vai gerando um ciclo vicioso, né? Então, a gente precisa, de fato, combater esse ciclo vicioso, né? A gente interromper esse ciclo para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, maior acesso às escolas, ao estudo, a melhores condições de trabalho. Isso é essencial para que a gente tenha também saúde, né? Porque saúde não é só a ausência de doença, mas ter saúde é ter momentos de lazer, é ter acesso à estrutura de saúde, ao estudo, é ter bons trabalhos, é ter momentos de lazer. Então, assim, ter saúde também é tudo isso, né? Então, isso interfere na vida da sociedade como um todo, né? Se a gente tem adolescentes engravidando sem controle por aí, né? Sem controle, sem acesso ao sistema de saúde, isso vai interferir na vida de todo mundo, né? Não é porque não foi na minha família que nasceu uma criança vinda de uma adolescente que não vai me interferir. Vai sim, vai interferir na vida de todos nós, né? Da sociedade como um todo, né? Eu fiz questão de fazer essa pergunta, né, muito parecida com a anterior, que é para justamente a gente frisar aqui nessa live o quão preocupante é essa questão e quanto de questão negativa que isso gera para a sociedade. E é importante a gente ressaltar aqui, eu quero até ressaltar, que a gente não está aqui nem se deve culpar o adolescente, culpar a adolescência. Não. Porque muitas vezes, né, a adolescente, o adolescente, ele acaba sendo vítima de todo esse sistema socioeducativo que não orienta, que não forma o sujeito para que ela possa se entender como um agente social, se entender como um adolescente, se entender como alguém que está caminhando para a sua evolução. Então, por falta de orientação, né, acaba sucumbindo a essa diversidade. Então, assim, é uma questão que a gente precisa falar, a gente precisa agir, que a gente precisa trazer à tona. Então, eu faço aqui um apelo aos órgãos públicos, às entidades públicas, né, às ONG e às escolas, e principalmente às redes de TV que trabalhem com mais intensidade essa questão. Divulgue mais essa questão de prevenção à gravidez na adolescência, que divulgue mais informações, além das que são divulgadas, mas façam com que essas informações cheguem até o adolescente. Porque uma coisa é desenvolver uma campanha e divulgar, mas outra coisa é supervisionar para ver se essa campanha está sendo de acesso ao adolescente. Hoje em dia, por exemplo, onde que o adolescente está? Ele está na internet, ele está no TikTok, ele está no Instagram, né? Ele está no YouTube. Então, por que não uma agência de publicidade dessa, um órgão de saúde,
começar a utilizar essas redes, começar a usar o algoritmo para poder fazer com que essas informações cheguem até a população adolescente. Sei lá, faz parceria com o TikTok, pô. Né? A menina ganha R$ 1.000 aí para balançar a raba por segundo. Bota essa mulher para falar de gravidez na adolescência, de prevenção a isso e tal. Vamos articular essa questão, ou seja, utilizar as ferramentas para que a gente faça chegar a informação a esse adolescente. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Mário que está sendo. Tá comigo? Saiu e voltou. Vamos lá. Oi? Opa, pronto, tá me ouvindo, né? Tô. Pronto, você saiu e voltou do ar, mas já tá de volta. Tá bom. Isso Então, a que você gente falou, tá. precisa formar bem, a gente precisa formar bem nossas crianças e adolescentes, né? Exato, exato. E fazer com que as informações cheguem, né, até eles. E, assim, infelizmente, ainda há no Brasil muitas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É o que a gente está falando muito aqui, né? Que acaba refletindo na questão educacional, inviabilizando o acesso a determinados conhecimentos, né? E em relação à educação, Bebel, como que a escola, você falou já que a escola pode, né? Mas como que a escola pode interferir positivamente sobre essa questão da gravidez na adolescente? A escola pode fazer o quê para interferir nisso? Trazendo projetos educacionais, né? Fazendo com que não adianta só o processo e não colocar recente para trabalhar em conjunto, entendeu? Então, eu acho que assim, a escola pode trazer projetos educacionais, mas fazendo com que os adolescentes atuem diretamente sobre essa informação. Né? A gente recebe informação a todo tempo na internet, qualquer lugar que a gente vai, a gente está recebendo informação. E não quer dizer que a gente está pegando essa informação e fazendo com que a gente coloque em prática o que a gente está recebendo. Então, eu acho que as escolas, se elas fizessem projetos educacionais, projetos que de fato inserissem esses adolescentes de forma assim atuante na escola, atuante na informação, acho que a gente teria uma grande consequência positiva nesse caso, entendeu? Atuar mesmo diretamente, né? Fazer assim, projetos educacionais que permitissem que os adolescentes trabalhassem em conjunto, né? Eu acho que essa forma de atuar do professor só falando e os alunos recebendo a informação já não é uma coisa, né, tão atualizada. A gente precisa fazer com que o aluno interaja e ele trabalhe em conjunto com esses professores, né, com a área educacional, para que as coisas possam de fato andar, né? Sensacional, Bebel, essa orientação, essa sua perspectiva, porque traz à tona justamente uma discussão que a gente tem levantado muito no ambiente escolar, que é o desenvolvimento do protagonismo do adolescente, o protagonismo do estudante. Você tocou numa coisa muito importante. Não basta simplesmente eu informar. Eu tenho que fazer com que essa informação seja palpável. Eu tenho que trazer o público, né, para dentro da discussão e para dentro da resolução do problema. Então, assim, sensacional. Fica a dica aí para as coordenadoras pedagógicas aí, para os professores. Vai falar sobre gravidez na adolescência, mas traga o adolescente para dentro da conversa, pergunte o que ele acha, vamos envolver. Ou seja, você falou uma parada muito importante que tem a ver com envolvimento. Ou seja, precisamos nos envolver para fazer outras pessoas se envolverem também, para que a gente possa fazer uma frente forte aí na prevenção à gravidez na adolescência. Sensacional. E estamos chegando ao final da nossa trocação de ideia, Bebel. E eu quero, né, que você nos deixe me deixe orientações para a família, para os adolescentes brasileiros aí, em relação à gravidez na adolescência, né? O que você nos deixa de orientação, além de todas as outras que você já deu aí, né? Mas agora é o momento. Quais são as orientações que você deixa para os pais? Quais são as orientações que você deixa para os adolescentes em relação à prevenção à gravidez na adolescência? Então, eu acho que a melhor forma que a gente tem de criar nossos filhos é, de fato,
orientando eles de forma adequada. Então, assim, não deixe que o mundo informe os seus filhos do que acontece por aí. Nós, pais, temos que preparar, nosso dever é preparar nossos filhos para o mundo. E não fazer com que o mundo prepare os nossos filhos. Né? Então, eu acho que a questão principal aí para os pais é justamente que os pais possam orientar seus filhos adequadamente. Claro que não é tão fácil falar sobre sexualidade, mas eu acho que é um assunto que está, né, na nossa vida. A sexualidade faz parte da nossa vida. Então, que a gente possa ir treinando para falar isso com os nossos filhos, que a gente não tenha pudor de conversar sobre determinados assuntos com os nossos filhos, porque isso é importante, né? Além de trazer um vínculo maior, porque, nossa, meu pai está se importando com isso, sobre a minha vida, além de trazer, aumentar o vínculo entre pai e filho, também faz com que esse adolescente ele tenha mais informação, que ele tenha mais confiança, que ele de fato viva a sua vida de adolescente, mas tendo uma família fortalecida, né? Tem os pais mais fortalecidos com quem ele possa contar. Né? Muitos adolescentes acabam por aí não falando com seus pais, fazendo as coisas, né, de cabeçada, que a gente sabe que isso é o ímpeto da adolescência, mas é importante que a gente tenha os pais orientando seus filhos de forma adequada. Né? A gente tem que cortar esse ciclo em algum momento. Então, a gente precisa hoje conversar com os nossos filhos para que eles possam ser adolescentes mais orientados, mais informados sobre a vida como um todo, né? Então, acho que o essencial é conversar com os seus pais e conversar com os seus filhos também. Também para o adolescente, né? A gente tem um monte de adolescente aí assistindo a live. Então, assim, conversar com os seus pais também, né? Eu acho que também o adolescente pode cortar esse ciclo vicioso. Se ele puxa o assunto com os pais, ele acaba fazendo com que os pais percebam que seus filhos precisam dessa informação vindo de casa e não vindo da rua. Então, também é importante que a gente, né, corte esse ciclo em algum momento. Conversar com seus pais, conversar com seus filhos, isso é de suma importância. Né? A gente fortalecer a união em família é essencial para que a gente possa ter um futuro melhor. Sensacional. Bebel, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado por ter reservado um tempo na sua agenda valiosíssima e apertada para estar aqui compartilhando um pouco do seu vasto conhecimento em relação à medicina, em relação à saúde da mulher, à saúde feminina, e trocando uma ideia com a gente sobre esse tema, né, caminhos para a prevenção da gravidez na adolescência, que é de extrema relevância. Cada palavra que você trouxe foi para promover a expansão da nossa consciência. Eu tenho certeza de que os adolescentes, os pais, as mães, as famílias que estão nos assistindo vão sair aqui dessa live muito com muito mais consciência e pessoas melhores pensando de forma mais articulada em relação a essa questão. Então, muito obrigado pela moral que você nos deu por abrilhantar o nosso momento hoje. Eu fico muito feliz pelo convite, muito lisonjeada. Eu acho que é sempre bom e importante a gente ter informações, né, para a nossa sociedade, para a nossa vida. Então, eu fico muito, muito feliz. Bebel, um forte abraço. Outro. E beijo. Até mais. Até valeu, mais. Valeu. Tchau, tchau. E essa foi a live sinistra de hoje. Você que nos assistiu até aqui, gostou com certeza, deixe seu like, deixe seu comentário, já se inscreva no nosso canal. E se quiser mandar o seu feedback, vá lá no nosso Instagram, fale com a gente, troque aquela ideia, tire alguma dúvida, né? Caso você tenha alguma dúvida a mais, e outra, sugira próximos co-criadores, co-criadoras e temas para a gente estar discutindo aqui, tá bom? Um forte abraço e até mais. Tchau!